nessa primeira parte, né, da aula, são exercícios mais de múltipla escolha, né? E depois nós temos a análise de alguns casos que eu gostaria que vocês fizessem, né? Parte deles vocês vão ter que fazer nesse estudo dirigido. Então vamos lá, né? Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Então vamos lá. Primeira questão, né? Assinale a alternativa correta. De acordo com a norma ISO 14001, uma empresa deve definir e documentar a sua política ambiental, assegurando o quê? O que vocês acham? O que a norma pede em relação a isso? Se for necessário, dá uma corridinha É a lá. letra E, não é? Letra E? Acho que sim. Tá. Alguma outra opção? Alguma outra sugestão? Também creio que seja a letra E, porque a gente tem que ter o compromisso, né, com a melhoria contínua e prevenção da poluição. Ok. E tem que ser comunicado todos realmente, que nem você falou que às vezes colocam no crachazinho. Isso. Tem isso mesmo. Alguém já Professor, pensou? Pois esse não. slide a gente não tem? Esse slide não. Ah, tá. Esse slide não. De fato, a resposta correta é a letra E, né? Tanto a letra C e a letra D têm aspectos associados ao requisito que versa sobre a política ambiental. Por que a letra A está errada? Porque em nenhum momento a norma, toda vez, pessoal, que em exercícios como esse, né, que for muito específico, vocês fiquem um pouco atentos, né? A letra A não fala, não tem nada a ver, né? Política seja distribuída por organizações não governamentais, né? E a letra B, objetivos ambientais de curto prazo, também não tem nada a ver. Então a resposta correta seria a letra E de escola. Segunda questão. Uma organização pode estabelecer um sistema de gestão ambiental, segundo a ISO 14001, que seja o que vocês acham? Eu acho que é a letra D, porque ele pode ser tanto integrado quanto não integrado, não é? Ok. Alguma outra resposta? Adriele? Eu tô olhando a norma, professor, só um segundo, só para eu ter certeza. Tá. Acredito que D também, professor. D? Ok. De fato, a resposta é a letra D de dado, né? Porque ele pode ser integrado, como pode não ser integrado. Sem ser na semana que vem, na outra semana, eu vou pincelar aí, né, em 2 aulas, e o segundo estudo dirigido vai ser sobre isso, né? Sistema de gestão da qualidade, sistema de saúde e segurança, pelo menos o sistema de saúde e segurança, como que eles se integram. Até a linguagem é parecida, as etapas são parecidas, todos eles seguem o PDCA. Então, o SGA, ele pode ser integrado ou não, né? O que vai interferir muito na integração de um sistema é a própria estratégia da empresa. Existe sim uma redução de custos, né? Só que a equipe ela tem que ser mais treinada para isso, ok? E tomar cuidado também para um sistema não atrapalhar o outro ou não se sobrepor ao outro. Próximo. Professor, essa questão eu achei Pois meio não. confusa, só porque a A e a B, tipo, condizem, são ali. Não sei, e a C, ela contradiz a A e a B, então eu fiquei meio confusa. Porque pode ser integrado ou pode não ser integrado, mas a questão ficou confusa, entendeu? Não, mas a letra D é correta. Qualquer Não, das letra duas C. opções Então, assim. a letra C. Então, sim, eu sei que eu entendi que a letra D é correta, mas na hora que eu tava lendo eu fiquei um pouco confusa. Porque a letra C contradiz a A e a B, e aí parece que por eliminação a gente faria. Ah, tá. Sim. É só você pensar, Ruth, que ele pode ser um sistema integrado ou a gente pode aplicar só o sistema de gestão ambiental. Sim, sim.
É que a questão ficou confusa para mim, desculpa. Vamos lá. Número 3. O sistema de gestão ambiental deverá ser analisado criticamente, a intervalos convenientes, de modo a garantir que ele permaneça apropriado e eficaz. Então, quem analisa criticamente o sistema de gestão ambiental? Esse daí é um dos requisitos da norma que nós vimos na aula de ontem, inclusive. Daniele, sugestão? Eu tô tentando pensar. Eu não sei, eu acho que eu colocaria E, mas eu fico em dúvida também de pensar sobre as auditorias. Eu tô confusa. Ok. Isabelle, alguma sugestão? Eu fiquei um pouco confusa nesse também. Não seria. Não sei se eu também colocaria E. Aê? Então. Mas também tem esse negócio da alta administração que fica de olho. Tipo, tudo começa com eles, mas não sei se é eles que analisariam todo o resto depois. Não sei. E aí, gente? É a B, não é? Olha, texto da norma, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela para vocês. Vocês conseguem ver. Fazendo uma... vocês não estão... Não dá para ver? Agora Não. dá. Isso. Esse aqui é o texto da norma, beleza? No texto da norma, olha o que fala aqui no item 9.3. A alta direção deve analisar criticamente o sistema de gestão ambiental. Então, quem faz essa análise crítica, intervalos planejados, aqui o texto fala convenientes, né? Quem faz essa análise crítica é a alta direção. No caso aqui, ele usou alta administração, porque esse exercício aqui é de um curso que eu fiz para auditoria, que é a versão antiga da norma. E o termo que alguns termos, eles estão, né? Professor, Pois não. mas aí então, volta na questão para eu ler a palavra. Então, essa análise crítica seria a avaliação da alta direção do próprio sistema para verificar se o que a ideia de implantar deu certo, é isso. Exatamente. E não uma auditoria para certificar. Isso daqui... Então, aí foi bom você fazer esse questionamento e eu acredito que a dúvida aí, talvez da Daniela no início, seja essa. A norma, quando você fala de sistema de gestão, o objetivo de ter um sistema de gestão normatizado é para que haja uma semelhança, né, uma mesma linguagem, digamos assim. Então, num contexto de sistema de gestão, os termos, eles são muito importantes. Por mais que a análise crítica pode ser sinônimo de auditoria, tal, a ideia é a mesma, mas não. A ideia de um sistema de gestão normatizado, padronizado pela Organização Internacional de Padronização, ISO, né? É justamente para que as pessoas elas falem a mesma linguagem. Então, quando vocês levantarem assim ou escutarem, análise crítica, pensem, é a alta direção analisando todo o sistema. A auditoria é um termo, né, utilizado para aqueles auditoria de terceira parte ou de primeira parte, que é a auditoria interna, tá? Então, a pegada aqui é a seguinte, falou em análise crítica, você pensa lá na etapa de PDCA, na etapa de A, principalmente, e é a alta direção, a mesma que fez a política, né, ambiental, ela que vai fazer uma análise de todo o sistema. E no caso da norma, puxando aqui novamente, fala até dos documentos que tem que entrar, né? A análise crítica pela direção deve considerar a situação proveniente das análises críticas anteriores, as mudanças de questões internas, se os objetivos eles foram alcançados, o desempenho ambiental da organização, ou seja, a lista, o histórico de não conformidades, de ações corretivas, se os recursos estão suficientes, se a comunicação está suficiente, oportunidade de melhoria contínua. Isso daqui são as saídas que se espera de uma análise crítica. Conclusões, decisões relacionadas a oportunidades, decisões relacionadas a qualquer necessidade de mudança. A gente vai manter isso, vai, entendeu?
Então, análise crítica, nesse caso aqui, é a letra B, e a resposta é a alta direção que faz. Certo? Dúvidas? Beleza? Certinho. Então tá. Vamos lá. Número 4. Informações que pode ser demonstrada como verdadeira, baseada em fatos, através de observação, medição ou teste. Isso daqui é uma definição, né, que nós não passamos assim explicitamente por elas, mas o que você acha que é o correto? Letra A. Evidência? Porque é baseado em fatos. Alguém sugere alguma outra? Essa questão aqui ela não está muito bem colocada aqui, mas a resposta é a letra A mesmo. Nós vamos ver na semana que vem, né, na norma ISO 32000, se eu não me engano, que fala de auditoria, mas a base de uma auditoria é você levantar as conformidades e não conformidades do sistema de gestão baseada em evidência objetiva. Você tem que ter uma evidência. Então, acho que está meio que óbvio, né? Informação que pode ser demonstrada como verdadeira, baseada em fatos, através de observação, medição ou teste. É chamada de evidência objetiva, né? A solicitação de ação corretiva, na norma não fala como deve ser feita essa solicitação, mas a norma fala que toda vez que você tem uma não conformidade, o sistema ele tem que ter uma capacidade de identificar essa não conformidade e solicitar uma ação corretiva. Nós vamos ver na semana que vem, quando a gente vê sobre a auditoria, que toda ação corretiva, ela deve ser efetiva, principalmente quando ela deve ser efetiva, né? E ela é efetiva, geralmente quando ela vai na causa raiz do problema. E existem algumas ferramentas para você identificar essa causa raiz, digamos assim. Relatório de não conformidade. É um documento da norma, né? Do sistema. A norma ela não pede um relatório, mas é uma coisa meio que óbvia você fazer, porque ela deve ter o registro das não conformidades que foram levantadas. Tá? Então, a resposta correta desse número aí, 4, é a letra A. Certo? Próxima. Com relação ao documento, ao controle de documentos. A ISO 14001 requisita que? O que vocês acham? Acho que é aí. Eu vou estar rindo agora também, E. Alguém dá mais? Também acho, só tô lendo aqui para ter certeza, só um segundo. Na E também, Adriele, beleza. Ana Carolina? Eu acho que eu iria na E também, professor. Aí, perfeito. De fato, a resposta é a letra E. Ou seja, a gente está falando de controle de documentos, na norma ela está no requisito 753, e a ISO 14001, né? Os documentos sejam reanalisados anualmente, a norma não fala nada disso. Absolutamente nada disso. Sejam definidos períodos de retenção, sim. Né? A norma, ela fala que deve haver um controle de documentos. Geralmente, pessoal, é muito comum você ter um procedimento para controlar documentos. E aí, nesse procedimento, que é um documento mesmo, é um documento de controle de documentos. E ali ele coloca as regras, né? Olha, os documentos da numeração de tal a tal, a retenção dele é durante 5 anos, né? E essa retenção, ela pode ser no formato físico, né? Ela pode ser no software mesmo, né? No sistema. E geralmente períodos de retenção aí ficam na ordem de grandeza de anos, né? Depois disso você descarta, né? Ou você tira do sistema. Então a letra B estaria correta. Os documentos obsoletos sejam imediatamente... A norma também não fala nada disso. De novo, a norma fala que deve haver um controle de documentos,
mas essas coisas muito específicas não tem. Os documentos atualizados estejam disponíveis em seus pontos de uso. Isso daí tem várias historinhas a norma fala isso, né, claramente, no requisito 753, e as historinhas de auditor dedo podre, né, que a gente fala. Ou seja, uma vez foi uma auditoria alemã, num hospital famoso, que tem em São Paulo, um hospital muito grande, uma colega, amiga minha, né, ela estava na parte de sistema de gestão, mas era qualidade. E aí é aquela coisa, né, de praxe. Ela, abre aí a sua planilha de controle de documentos. Tem lá mais de 700 documentos. Deixa eu dar uma olhada no documento 753, né? Aí abriu o documento que estava no sistema, estava numa versão atualizada, né? Mas esse documento, ele não estava, né? Essa versão atualizada não estava lá em cima da mesa que deveria estar. Então, isso acontece muito, né? Principalmente em grandes empresas, mas os documentos atualizados estejam disponíveis em seus pontos de uso. Isso daí é muito... Então, uma dica para vocês, né? Se um dia vocês forem auditados ou auditores, os documentos próximos ali, né, da máquina ou dos locais associados aos grandes aspectos e impactos significativos, deem uma atenção maior para eles, né? Que sejam os mesmos documentos que está atualizado no sistema. Então, a resposta seria a letra E. Próximo. Ação tomada para eliminar causas de uma não conformidade, prevenindo sua repetição. Ação tomada para eliminar causas de uma não conformidade, prevenindo a sua repetição. Letra C. Eu também acho que seria C. C? Ok, exato, é letra C. Ação corretiva. Se vocês olharem no início da norma, existem algumas... um glossário, digamos assim, né? E deixa eu só achar... Infelizmente, esse vocabulário, né, esse glossário aqui, ele não está... Direito da auditoria... Então, vocês têm aí, né? Ação corretiva. Ação para eliminar a causa de uma não conformidade e para prevenir a sua recorrência, né? Muito bem. Voltando. 7. Com relação a seu desempenho e melhorias, a organização deve... O que vocês acham? C. C. Quem dá mais? Eu estou entre dúvida entre a C ou a B também. Acho que eu iria na B. D. Ok. Alguma outra opção? Eu iria na C também. C. Uhum. Tipo, parece que na verdade é B e a C, não sei. Tá. E a resposta correta é a letra C. Com relação a seu desempenho e melhorias... Mentira que eu disse. A organização deve definir anualmente seus objetivos e metas ambientais. Não tem nada a ver, né? De novo, anualmente, a norma ela nunca vai ser tão específica assim, tá? E não tem nada a ver na norma falando disso daí. Estabelecer procedimento documentado para definir objetivos e metas. Por que essa daí está errada? A norma ela fala que a organização ela deve estabelecer objetivos e metas, e não procedimento para definir. Então, essa que é a pegada. Se vocês pegarem no requisito 621 da norma, que fala dos objetivos e metas, né? A organização deve estabelecer objetivos e metas. Imagina, você ter poderia até ter, né? Não teria nenhum problema em relação a isso. Um critério, uma ferramenta, uma metodologia para definição de objetivos e metas. Poderia fazer, né? Geralmente os objetivos e metas eles estão associados ali aos aspectos impactos significativos, enfim.
Só que a norma, ela não pede que se tenha um procedimento para isso. Ela não pede isso. E o que fala, né, especificamente, é que a organização deve documentar quais são seus objetivos. Ok? Até aqui na norma, né, nessa norma antiga, essa norma atual, perdão, fala de objetivos ambientais. Mas aí quando você começa no planejamento, né, o que será feito, quais os recursos, quando isso será concluído, aí seria objetivos e metas, né? Na versão atual não existe explicitamente essa questão dos objetivos e metas, mas a ideia está ali. Por que a letra D está equivocada, né? Atender a requisitos ambientais legais e aplicáveis, inclusive os melhores padrões internacionais. Melhores padrões internacionais, o Isaac, né, que sugeriu. A norma não fala nada disso, tá? Lá fala de outros requisitos, o caso. E o que tem que ficar claro para vocês é o seguinte, mais uma questão de interpretação. Atender requisitos legais aplicáveis, geralmente não está, ou não é conveniente que eles estejam associados a desempenho, a melhorias, né? Porque isso daí é o básico que deve ser feito. Então, objetivos e metas é uma coisa assim que geralmente não está associado a requisitos legais, tá? Próximo. Em termos de calibração. Ontem nós falamos rapidamente, ontem ou anteontem, né? Ontem ou na última aula. A empresa deve. O que a norma fala de calibração? Vamos lá. Para mim é A, mas ontem eu... Ok? Quais são as outras alternativas? Na norma, o que fala não é que deve manter calibrado o que é utilizado, né? Sim. Então, não sei, confuso. Então, para os confusos, qual que seria a resposta? É que eu iria na primeira, só que ela tá só falando especificamente sobre resíduos sólidos. Então, acho que eu tô com medo de colocar aí, mas acho que seria nenhuma das alternativas. Né? Também acho. Talvez seja essa, porque não é calibrar anualmente. E na C fala só de marcar como etiqueta. Uhum. A norma não fala nada disso, exato. É nenhuma das alternativas. Olha o que o texto da norma fala. Né? Vou pegar aqui para vocês novamente. Né? A organização deve assegurar que o equipamento de monitoramento e medição, ou medição calibrada ou verificada, é usado e mantido conforme apropriado. Então, assim, nesse requisito 911, que já está na etapa de PDC, né, de control, ele abre aí a parte de controle, né, de monitoramento, fala que a organização ela deve monitorar o seu desempenho ambiental. É óbvio que geralmente esse monitoramento ele está associado aos aspectos de impacto significativos, geralmente ele está incluído dentro do controle operacional, né, dos procedimentos e tal. Lá fala que a organização deve determinar o que precisa ser medido e monitorado. Então, ela é livre para fazer isso. E, claro, livre dentro de um determinado contexto, né? A organização deve determinar o que precisa ser monitorado e medido, os métodos de monitoramento, né? Ou seja, não precisa ser um equipamento específico e tal. Os critérios pelos quais a organização vai avaliar o seu desempenho ambiental, quando o monitoramento deve ser realizado, então tem que ter um plano de monitoramento, e quando os resultados devem ser analisados e avaliados. E aí fala, né, a organização ela deve assegurar que o equipamento de monitoramento utilizado nesses itens anteriores, aí, né, da letra A até a letra B,
ele seja calibrado, verificado, mantido conforme apropriado. Então, o grande problema desse item aqui, desse número, né, é que os itens anteriores eles estão muito específicos, né? Salvo engano, em sistema de gestão da qualidade, se fosse no sistema de gestão da qualidade, a letra D talvez poderia ser correta, tá? Mas a resposta aqui é nenhuma das alternativas, né? O importante é que os equipamentos usados para a calibração, no que a organização definiu que deve ser monitorado e medido, deve estar calibrados. Certo? Vamos lá para a penúltima questão. Isso daí é fácil, né? O que é impacto ambiental? Nem sei se isso daqui tem na definição aqui da... De acordo com a 14.001, o que é impacto ambiental? C? A C, né? Letra C, né? Isso daí vocês não souberem. É a letra C. Né? Você pegar no texto da norma, né? Olha lá, impacto ambiental. Modificação do meio ambiente, tanto adversa como benéfica, total ou parcialmente, resultante dos aspectos ambientais. Né? Causa e efeito. É engraçado porque estou falando mais da parte prática, né? Geralmente, quando você levanta aspectos, impactos significativos, sim, 99% das vezes é que tem um efeito adverso. Né? Isso é muito comum nas empresas que têm sistema de gestão ambiental. Não é a realidade de um processo de licenciamento, né? De avaliação de impactos aplicado em licenciamento, porque se você levantar só os impactos negativos, o processo nunca vai ter uma licença. Ok? E a última, com relação ao programa de gestão ambiental. Isso aqui eu fiquei um pouco... o programa de gestão ambiental, esse programa aqui, ele geralmente é feito na parte de objetivos e metas. Deixa eu só ver. É porque isso aqui é o texto da norma antiga, né? Mas com relação ao programa de gestão ambiental dentro de objetivos e metas, qual que vocês acham que poderia ser a correta? Acho que B também. Devem ser mensuráveis e coerentes com a política ambiental. Né? Então, nessa parte de objetivos e metas, nessa versão da norma, né, lá fala que a organização ela deve estabelecer esses objetivos, e aqui começa, né, o planejamento, ao planejar como alcançar seus objetivos, a organização deve determinar o que será feito, que é o programa de gestão ambiental, né? Quais recursos, quem será o responsável, quando será concluído, como os resultados são avaliados, enfim. Certo, gente? Então, assim, não é uma coisa tão, pelo menos na teoria, né? Não é uma coisa tão difícil, né? Os conceitos, eles são meio que óbvios, eu acredito que para a maioria de vocês, mas o objetivo dessas primeiras 2 semanas, né? É justamente tentar incutir na cabeça de vocês qual que é a ideia que está por trás, que está nos meandros aí da norma, né? Mas muitas coisas é só na parte prática mesmo. Agora nós vamos começar com uma sequência de exercícios, de situações, digamos assim, né? Que eu gostaria que vocês, com o texto da norma na mão, me falassem qual ou quais são os requisitos da norma que não estão sendo cumpridos nessas situações. Então,
essa segunda parte do exercício ela é um pouquinho mais assim, para explorar mesmo o conceito que está por trás da interpretação da norma. A seguir são listadas não conformidades e observações. Né? Então, todos os fatos aqui são fatos que não obedecem a algum requisito da norma. Isso é uma definição de não conformidade. Observações, que é um termo também muito utilizado em auditoria, é tipo assim, o cara acha que está errado, mas ele não conseguiu achar nenhuma evidência objetiva que comprovasse que aquele fato, aquilo que ele achou, não está conforme, não está coerente, não está obedecendo um determinado requisito da norma. Né? Então, a seguir são listadas não conformidades e observações constatadas em avaliações de sistema de gestão ambiental. Identifique quais são as cláusulas da norma 14.001 relacionada à evidência relatada. Então, no primeiro ponto, isso aqui nós vamos ver na semana que vem, né? Que a gente tem as não conformidades graves, as não conformidades leves, pequenas, e as observações, né? As graves são aquelas que comprometem a base do sistema de gestão ambiental. Isso daí essa primeira é uma não conformidade grave. A política não expressa o compromisso da organização com a prevenção da poluição. Nem no texto, em nenhum momento foi encontrado nenhum registro no texto da política que haja o compromisso da organização com a prevenção da poluição. Quero que vocês falem para mim, de acordo com a norma, qual é o requisito que não está sendo cumprido? Quais são os requisitos que não estão sendo cumpridos? Eu não sei se é assim que o senhor quer que responda, mas na norma é o 5.2, política ambiental, letra C. Exatamente, essa que é a resposta. 5.2, política ambiental. Quando você vai no... É porque, dessa forma, o Ruth, que é feita uma auditoria. A lista de não conformidades é feita desse jeito. Você tem a descrição, né? Ou a evidência, a descrição da evidência objetiva, e aí você vai falar qual que é o requisito que tá pegando, digamos assim. Né? Professor, eu tenho uma dúvida em relação à prática, assim. Vai ter lá a auditoria tal, bonitinho, a pessoa vai ter uma folha de verificação, um controle para ir anotando. Mas tem que meio que saber de cabeça a norma inteira? Pela prática, você vai saber. Na prática, você acaba descobrindo. Não são muitos requisitos, né? Pela prática, você vai saber. O mesmo que você tenha que procurar, poxa, política ambiental. Você não vai procurar lá no final, você vai procurar no início. Né? Que é o que você falou. Requisito 5.2. Então, de acordo com esse item, se vocês pegarem a norma, ó, requisito 5.2. A alta direção deve estabelecer a política ambiental, seja apropriada, inclua o comprometimento com a proteção do meio ambiente, prevenção da poluição. Então, isso aqui deve estar explícito numa política ambiental, e não foi encontrado. Por isso que a sugestão que a gente dá para quem quer implantar um sistema de gestão ambiental, essas coisas basilares, né, da política ambiental, usa o mesmo termo, especificamente o termo que está na norma, para não dar problema, para não dar erro de interpretação. Tá? Então, sim, essa primeira não conformidade seria referente ao requisito 5.2, letra C. Dúvidas em relação a isso? Ok? Vamos fazer mais uma rodada aí. O auditor nota várias situações onde os resultados de análises de efluentes líquidos encontram-se em desacordo ao previsto legalmente, e a organização não tomou nenhuma medida para a correção. Quais são os requisitos que eventualmente poderiam não estar sendo cumpridos nesse caso? Mas aí, nesse caso, por exemplo, seria mais de um requisito, não? Sim, ou ou mais, sem problema. Então, seria o 6.1.3, que já fala diretamente dos requisitos legais. 6.1.3. Então, na sua opinião, o 6.1.3 fala o quê? Peraí. E também o 5.2 da política ambiental, que fala que tem que incluir o comprometimento com os requisitos legais. O 6.1.3 fala que a organização deve determinar ter acesso aos requisitos legais, determinar como os requisitos legais serão aplicados
e levar os requisitos legais em consideração quando estabelecer, implantar e melhorar continuamente seu sistema de gestão. Tá. E no 5.2 que você falou? Para mim... Não, mas é só terminar, Ruth, o raciocínio. Porque agora começa a ter essas dúvidas mesmo. Qual que é o... O 5.2 fala que tem que incluir os requisitos legais. Aí na minha cabeça faz sentido, porque se você incluir os requisitos legais, você está diretamente se comprometendo a cumprir esses requisitos legais. Mas aí que tá. Evidência objetiva, você não, na interpretação da norma, você não pode interpretar, obviamente, é você expandir um pouco a visão sobre aquele assunto. Mas quando nós falamos de interpretação da norma, num contexto de auditoria, né, de levantamento de não conformidades, você tem que se restringir ao que ele observa. Eu não tenho, em nenhum momento, de acordo com esse relato, uma observação que a alta direção não tenha um documento onde ela não se comprometeu, como foi o caso do 1, ao cumprimento dos requisitos legais. Entendi. Acho que eu achei certo. Então. Mas é que tá. Esse 2, ele pode... Poxa, peraí, um bom auditor, né? Deixa eu dar uma olhada na sua política ambiental. Ah, não, beleza, tá aqui. Então, não tem evidência. Você não tem material para fazer isso. Então, seria você verificou que ele não está cumprindo os requisitos legais, mas isso não quer dizer que ele não se comprometeu a cumprir os requisitos legais. Perfeito. É isso. Exatamente. Você não tem evidência objetiva para isso. Mas nesse caso aqui, você falou do requisito 613. O requisito 613, ele fala que a organização ela deve ter uma metodologia para levantar quais requisitos ela deve cumprir. De novo, nesse item, vocês podem discordar, porque assim, é que vocês ainda não participaram de auditoria. A auditoria, principalmente em empresas grandes, merece uma discussão. Muitas vezes o auditor e o gestor, e às vezes vocês vão fazer o papel de um ou de outro, o bom auditor é aquele que está querendo o bem da empresa, entendeu? Vamos discutir aqui, mostra para mim, né? Me convença do contrário. E o gestor a mesma coisa. De acordo com esse relato, com essas 3 linhas aqui, eu não encontrei nenhuma evidência objetiva, da mesma forma, de que a empresa não faz o levantamento dos requisitos legais aplicáveis, que é o que fala o 613. Então, seria o 7.2a, que fala que ele tem que cumprir os requisitos legais. 7.2a. Eu acho. Professor, posso fazer um comentário? Pois não. Para mim, seria o 10.2. Tá, mas deixa eu só ver 10.2a. 7.2, só, Ruth, só para fechar o raciocínio com a Laila. Eu não sei quem tá. Laila, desculpe. Muitas, vê a quantidade de tela que está aberta aqui. 7.2a. No 7.2, Laila, fala, de novo, de competência. 7.2. Fala de competência. No requisito que Ruth, qual que você falou? O 10.2. Requisito 10.2. Que no seu caso fala que ele não tomou nenhuma medida para correção. Exato. Então. Isso poderia ser. A organização não tomou nenhuma medida para correção. Isso poderia ser um ponto. Né? O 10.2 poderia ser um requisito. Tem um requisito aqui também sugerido. Professor, pois não. O 6.2 não entraria também? Porque ele coloca os objetivos dele, objetivos ambientais a serem alcançados. Mas então, se ele não está alcançando o objetivo dele em relação a o efluente que ele colocou como objetivo, não entraria? Mas ele não colocou como objetivo. Nesse relato, você não tem nada falando de objetivos. E outra coisa, objetivos e metas, é conveniente que ele não esteja associado a cumprimento da legislação. Objetivos e metas, ele tem que ser, que nem meu pai fala, um plus a mais, entendeu? Porque lei é básico, você tem que cumprir, não é conveniente. Então, 6.2 não entraria. O 10.2 que a Ruth sugeriu entraria. Existe também aqui, mas o 10.2 entraria principalmente associado a essa última parte, né? A organização não tomou nenhuma medida para correção. Né? Poderia ser uma coisa nesse sentido. Agora, nessa primeira, veja, o auditor nota várias situações onde os resultados de análise de efluentes líquidos encontram-se em desacordo. Qual que seria o requisito para isso? Tem um requisito para isso. Para não identificar, como é o caso do 613, né? Seria o requisito 8 sobre controle operacional?
Eu não sei. O que vocês acham do requisito 912? Dá uma olhada no 912 aí. A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos para avaliar o atendimento aos requisitos legais. Então, assim, claro, isso aqui é apenas um relato, a gente está num nível de exercício, né? A ideia ali, numa auditoria, é que você corra atrás e ache uma evidência objetiva, né? E um relatozinho desse daqui pode ter vários, né, requisitos. Mas aqui eu acredito que enquadraria melhor o 10.2, o fato da organização não ter feito nem nada, né? O requisito 912 também pode chamar a atenção, ou seja, está havendo as medidas de efluentes líquidos, o monitoramento, só que não está havendo essa comunicação. Se o monitoramento desses efluentes líquidos está obedecendo os requisitos legais. Então, no requisito 912, que é da parte de control, né, de monitoramento, a organização deve estabelecer processos para... Vou até passar aqui para vocês, ó. Ver se vocês concordam comigo. 912. A organização deve estabelecer processos para avaliar o atendimento dos requisitos legais. Olha lá. Determinar a frequência com que os requisitos legais cumprimento dos requisitos são avaliados, avaliar o atendimento aos requisitos legais, manter o conhecimento e o entendimento da situação atual dos requisitos legais. A organização deve reter informação documentada como evidência que está atendendo aos requisitos legais. O que está acontecendo aí é o seguinte: os caras, eles fazem as análises de efluentes líquidos, só que está em desacordo. Os requisitos legais. Não está havendo um processo, uma metodologia, mas um procedimento para verificar se os requisitos legais estão sendo atendidos. Eu não tenho nenhuma evidência clara aqui que os requisitos não estão sendo identificados. Se for, aí requisito 613, né? Eu não estou tendo nenhuma evidência clara nesse relato que eu não estou fazendo monitoramento dos efluentes líquidos. Poderia ser controle operacional ou próprio monitoramento. A evidência clara que nessas 3 linhas me mostra é o seguinte: eles não estão vendo se os requisitos legais estão sendo atendidos. E segundo, a organização não está fazendo nada a respeito disso. Então, eu fecharia no requisito 10.2 e no requisito 9.1.2. O que vocês acham? Concordam, discordam? Colocaria mais algum outro requisito? Professor, eu tinha pensado 9.3D. 9.3D. Não conformidade e ações corretivas. O 9.3D, o 9.3 ele está associado à análise crítica da direção, né? Eu não sei, viu? Pode ser assim, no desenrolar desse relato. Mas o que eu vejo aqui, não sei se você concorda comigo, eu só consigo ver esses dois. Só consigo ver esses dois fatos de evidência objetiva. Que a organização não está verificando os cumprimentos dos requisitos legais. Se ela não identificou, eu não sei, mas ela não está verificando isso, né? E segundo, ela não está fazendo nada a respeito. Então, eu só consigo enxergar esses 2 itens. Vocês conseguem enxergar alguma coisa além disso? Acho que não. É que eu pensei que talvez a alta direção não tivesse... Porque a alta direção não teria essa função também, tipo... A alta direção, na verdade, assim, a função dela é a seguinte: dar o kickoff do sistema de gestão, fazer a política, bancar e receber essas informações depois. Então, isso daí é um tipo de informação, esse relato 2, que iria, né, abastecer a reunião da análise crítica da alta direção, mas não, acho que não. Entendi. Diretamente, eu acho que não. Poderia ser, mas diretamente, eu acho que não. Daniela, você ia falar alguma coisa? Eu queria saber por que eu tinha pensado no 9.1 inteiro, aí você comentou, né, sobre o 9.1.2. Tá. Por que não 9.1.1? 9.1.1 fala de monitoramento, né? Estou até vendo aqui as generalidades.
eu não tenho nenhuma evidência objetiva de que o monitoramento não está sendo feito. Não tem. Tanto é que está falando que tem resultados de análise de efluentes líquidos, ou seja, eles estão monitorando os efluentes líquidos. O que eles estão monitorando aqui é se a performance desses efluentes líquidos eles estão obedecendo à lei, né, aos requisitos legais. E isso está explícito no requisito 912. Você até colocou uma informação interessante pelo seguinte: se vocês olharem na norma, você tem o requisito 9, 91, 91, 912, 913, né? Numa auditoria, numa lista de checagem, né, como a Ruth comentou, quanto mais específico o requisito, melhor. Porque aí a ação objetiva vai... Uma coisa é eu falar, olha, não está tendo monitoramento. Outra coisa é eu falar, não está tendo monitoramento do cumprimento aos requisitos legais dos efluentes líquidos da estação de tratamento de efluentes da empresa. Puxa, aí você vai lá, né? Ok? Algum comentário a mais sobre esse item 2? Nada? Vamos lá. Isso é... Viu? Você estava achando que norma fosse fácil, né? Item 3. Os objetivos ambientais da organização não estão suportados por verbas no plano de investimento da organização. O que vocês acham aí que possa, eventualmente, não estar sendo cumprido? Isso daí tá bem claro, hein? E aí? Professor, eu não sei, de verdade. É muito confuso. Por que é confuso, Ruth? Isso é uma realidade, pô. É uma evidência. Você chega lá na organização, faz uma auditoria e fala, nossa, olha que legal, você tem uns objetivos aí de reduzir o consumo de água, redução de sólidos, né? Você tem um programa de gestão associado a esses objetivos e metas redondinho, né? As pessoas, né? Mas aí, quando você vai ver o plano de investimento da organização, não tem um níquel, um centavozinho que suporta esses programas. Talvez relação ao comprometimento, mas... Não. Eu acho que eu acho mas aí eu já tô achando que eu tô achando errado. Pode falar. Eu também, é comum isso, vai, mas pode comum falar. Isso. Qual que você acha? Tem o 7.1, que é recursos, e fala, a organização deve determinar e prover os recursos necessários. Mas aí, por exemplo, aqui não fala que é para o cumprimento dos objetivos, não fala diretamente isso. Mas veja, podia estar errado. A organização deve determinar e prover os recursos necessários para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão ambiental. Então, assim, quando você... Aí vai na questão da interpretação, né? Veja bem, na etapa de planejamento, você tem 3 coisas, né? Levantamento de aspectos e impactos significativos, atendimento, identificação dos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis e objetivos e metas. Quando você faz frente a essas 3 colunas, esses 3 itens que compõem a etapa de planejamento, com os 4 requisitos, né? Que deve estar explicitado na política ambiental, você vê que na política ambiental existe o compromisso com 4 pontos. Preservação do meio ambiente e prevenção da poluição. Isso está muito associado com aspectos e impactos significativos, né? Terceiro ponto, atendimento aos requisitos legais. Isso está diretamente associado com identificação dos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis. E melhoria contínua. Melhoria contínua não é uma coisa exclusiva, mas está muito associado com objetivos e metas. Então, quando fala aqui, né, no requisito 7.1, a organização deve determinar e prover os recursos necessários para estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão ambiental. É o requisito 7.1.
Lembrando que esses recursos, pessoal, não é apenas recurso financeiro, recursos humanos também, tá? Então, quando você pega nessa descrição, a situação é exatamente essa, olha, você fez ali os objetivos e metas para reduzir isso, reduzir aquilo, mas quando o auditor ele pega o plano de investimento da organização, não tem nem nada, absolutamente nenhum recurso destinado aos objetivos e metas, né? Então, isso daí pode dar uma não conformidade com o requisito 7.1. E aqui fala, não são suportados, né? Aí vai do conhecimento também do auditor, do conhecimento técnico do auditor. Vamos supor que a empresa ela faz aí um objetivo louco de reduzir aí em 50% as emissões de particulado, e você, como é um bom aluno aí da disciplina de EAN 700 alguma coisa, né, sabe que a única forma para reduzir, para controlar aqueles particulados é instalando um precipitador eletrostático, que é uma das formas mais caras. E aí quando você abre o plano de investimento da organização, você fala, poxa, mas vocês estão destinando aí R$200 por ano para... Entendeu? Então, por isso que eu falo, o auditor ele tem que ter uma... Na minha opinião, a melhor pessoa para fazer auditoria de sistema de gestão ambiental é o engenheiro ambiental, por conta disso, né? Então, aí seria o requisito 7.1, que poderia não estar sendo cumprido. Alguém vê algum outro requisito ou discorda disso? Hein? Pessoal? Eu não vi nenhum a mais também. A mais? Eu ia falar. Eu não discordo disso. Você discorda, Ruth? Não, eu não discordo. Deu para convencer, né? Ok, vamos lá. Número 4. O auditor verificou que os resultados de algumas medições não são sistematicamente registrados. O que vocês acham? Aqui tem muita coisa que pode estar aí por trás, né? Mas ele viu, olha, algumas medições aí, eles não estão sendo registrados. O 3.3.2 fala, né, da informação documentada. Então, eu pensaria... 3.3.2. 3.3.2. Tá, não, mas excelente colocação. Veja, nesses requisitos 3.3, né, 3.3, isso daí está na etapa, não é um requisito normativo, isso daí está na etapa de glossário da norma. A norma ela começa a partir do requisito 4. Requisitos passíveis de não serem cumpridos é a partir do 4. Certo? Do 4 até o 10. Os requisitos anteriores é nomenclatura, não tem nenhum problema de nomenclatura aqui. Tem uma parte, eu acho que não é, mas olha como está escrito. A organização deve reter informação documentada apropriada como evidência de monitoramento, medição, análise e resultados de avaliação. Qual que é esse? Então, eu acho que não é essa parte, porque está na 9.1.1, que é nas generalidades. Sim. Mas ele fala que... Desculpa. Pode falar. Não, pode falar. Vai lá, pode terminar o Eu raciocínio. já terminei, era só isso. É que eu achei que não é, porque é uma generalidade, mas ele fala explicitamente que tem que documentar a medição. É isso. Pronto, é isso mesmo. Tem o esse requisito. 7.5, né? Mas não tem problema, só fechar o raciocínio lá, não tem problema de ser generalidade, não tem... Isso daí é um requisito, veja, a norma, como nós começamos, né, a gente começa com escopo e vai até lá o PDCA, né? Em termos de número de requisito da norma, vai do item 4, do requisito 4 e os seus subalternos, né, até o requisito 10 e os seus subalternos. Esses anteriores esquece, isso daí é nomenclatura, tal, que serve para a interpretação da norma, as definições, os conceitos, né? Dentro desses requisitos, do 4 até o 10 e os seus respectivos subalternos, nós temos o PDCA rodando ali dentro. Essa etapa de monitoramento, aqui, ó, o auditor verificou que os resultados de algumas medições não são registrados. Poxa, resultado de medição provavelmente vai estar ali na etapa de controle, de monitoramento. Indo no item 9,
dos requisitos 9, né, os seus subalternos, avaliação de desempenhos, é esse requisito 911 mesmo, Olaina. É exatamente isso. A organização ela deve monitorar, medir e avaliar, se olhar aqui, né, o seu desempenho ambiental. Aqui, ó, a organização deve reter informação documentada apropriada, com evidência de monitoramento, medição, análise, resultados de avaliação. Então, sim, é o requisito 911, pelo que está relatado. Ruth, você sugeriu algum outro requisito? O 7.5. 7.5? 7.5 da informação documentada. Tem o 7.5.3 também, que é bem o específico. 7.5 no geral, que fala sobre como ter documentado. Nessa questão da informação documentada, ele fala... É porque ali, nesse relato que ele está dando, ele não fala que não há documentação. Pelo menos eu estou interpretando dessa forma, tá? Aqui é um exercício, tá, gente? E eu confesso com vocês que até eu, às vezes, tenho um pouco de dificuldade, mas pelo que dessas duas linhas, né, o auditor verificou que os resultados de algumas missões não estão sendo... Ou seja, existe a medição e existe a forma dele registrar. O que não está havendo é o registro. Então, eu não consigo falar aqui que não está havendo documento. Pode ser que não esteja. Mas o item assim que é mais claro para mim aqui, não sei se vocês discordam ou concordam, é o que a Laila sugeriu, o 911, porque lá é claro, o que a organização determina, o que tem que ser monitorado, tem que ser registrado. Certo, Ruth? Não sei se Isaac, se vocês concordam. Sim, entendi. É porque realmente pode estar tendo informação, não está sendo registrada sistematicamente. E tomem cuidado com essa questão do requisito 7.5. Desculpe, tentem ser mais específicos. 7.5, 7.5, letra C. Entendeu? Ok? Porque, de novo, né? Isso aqui é uma situação que pode acontecer no dia a dia, mas é claro que numa situação real você vai mais atrás. Espera aí. O auditor verificou que os resultados não estão sendo... Aqui pode ter uma pleia de situações, né? Olha, tem os resultados aqui que vocês, de algumas medições, né, o cara mede ali e tal, mas vocês não estão registrando. O gestor pode falar, não, mas nós não estamos monitorando isso porque não tem, isso daí não está associado a um aspecto significativo. Aí começa, né? Pode ter esses dois lados, certo? Vamos encerrar esses 5 apenas, para nós fecharmos. Mas o exercício de estudo dirigido, ele tem aí mais alguns casos aí para vocês quebrarem um pouco a cabeça, tá? Aqui tem os resultados, né? Mas os 5. A administração... Tá vendo, Ruth? No gabarito até coloquei 753 como uma observação. Tá? Dá uma olhada para ver se tem documento. Tá? A administração da organização não alocou recursos para a formação de auditores internos. E agora? E agora, José? De internos. O que vocês acham? Pensa então, que... porque tem uma questão que fala exatamente do programa de auditoria interna, mas não fala sobre os recursos. E não fala... É isso. Aqui não está falando que não tem auditoria. Está falando que não tem recurso. Recursos para formar auditores. Boa observação. E aí, o que vocês acham? Chuta aí, gente. Ana? 922? 922 seria atendimento aos requisitos legais, né? A formação de auditores não está muito associado com atendimento aos requisitos legais. Pelo menos, né? Aqui fala que não tem recursos. Não alocou recursos.
Será que é o mesmo do outro, dos 3? Pode ser. Isso daqui pode ser porque fala de recursos, né? Mas poderíamos Mas colocar. tem o 7.2 também, que é sobre competência. Não entraria? Seria a alocação dos recursos para a formação dos auditores. Na verdade, na questão das competências entraria também. O 7.2 fala, né? Olha, veja. 7.1 fala que tem que ter recursos, né? 7.1 fala que tem que ter os recursos, né? A organização deve prover os recursos necessários para o SGA rodar. E a competência. Determinar a competência necessária de pessoas que realizam. Né? A organização ela deve garantir que as pessoas que realizam todas as funções que afetam o desempenho ambiental do sistema, eles sejam competentes. Aí você começa, poxa, mas um dos cores, né, uma das formas mais assim clássicas para você determinar o desempenho ambiental de um sistema de gestão é a auditoria interna. E os auditores eles não estão recebendo a competência para isso. Aí você já começa, né? Assegurar que essas pessoas sejam competentes, determinar as necessidades de treinamento, né? Onde for aplicado. Eu fecharia 7.1 e 7.2. Alguém pensa ao contrário? Mas, talvez isso seja interpretação, mas no 9.2 mesmo, ele fala sobre que tem que ser implantado e mantido eficazmente. Então, de um modo, quando não se tem recursos, não se tem auditoria mantida, implementada e mantida eficazmente, não sei. Na verdade, a Ana colocou, né, o 9.22, eu estava me enganando com o 9.12. Eu não conseguiria declarar uma não conformidade baseado nesse relato, tá, Laila? Nesse 922. Eu realmente teria um pouco de dificuldade, na minha opinião, porque assegurar que os dados... Aqui não fala nada de que eles não são competentes, sabe? Aqui fala se tem um programa de auditoria, se ele é mantido ou não. E aqui eu não consigo falar. Vamos ver o que... 7.1 e 7.2. Isso aqui seria mais claro a não conformidade. A falta de recursos e a possível falta de competência. Eu até colocaria aqui como uma observação. Mas é falta de recursos, de fato. Tá? Pessoal, certo? Por hoje? Gostaram aí dos exercícios? Não é tão simples assim, né? Achei difícil. Sim. Mas olha, deixa eu só parar de compartilhar aqui. O objetivo pelo menos dessa forma, né, o objetivo que eu tenho com essa disciplina é principalmente vocês terem uma noção do que existe no sistema de gestão ambiental 14.001. Acho que as luzes estão começando a né, aparecer aí para vocês. Não é apenas uma questão de ler norma, de uma questão meio de catequese, né, de 10 mandamentos, não é uma questão disso, mas é o que está por trás, e principalmente como que as coisas elas se dão. Né? Nessa norma mesmo, 14.001, que vocês têm, no final tem um apêndice que faz uma interpretação, um texto menor, né, dos itens da norma. Eu suponho que isso daí vai ajudar vocês a fazerem o estudo dirigido que eu vou disponibilizar hoje para vocês. Tá? Mas é isso aí. Dúvidas acontecem, tá? Nesse ponto, não fiquem preocupados com isso. O objetivo é vocês terem uma noção da norma, né? Não gostaria que vocês chegassem aí numa empresa de estágio, análise crítica, você já sabe o que é. Vocês têm programa de auditoria interna? Você vai ser o auditor interno. De quanto em quanto tempo? Enfim, né? Vocês têm treinamento para isso? Bom para vocês terem essa sacada, digamos assim. Certo? Vou finalizar aqui por hoje, já vou disponibilizar o estudo dirigido, espero que hoje mesmo. Qualquer dúvida aí, vocês entrem em contato comigo. Tá certo, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção, pela paciência.